Vamos ler então o texto? Marcos capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Irmãos, nós vamos ter batismo. Domingo que vem, no culto da noite, nós não vamos fazer o batismo de manhã, nós vamos fazer no culto da noite. Vocês vão chegar aqui no lugar desse porta-bíblias, vai estar o batistério e um grupo de pessoas vestidas de branco sentado ali, se preparando para esse batismo. É para nós, é para a nossa igreja, um momento de festa. Existe um texto bego na Bíblia que diz assim: os filhos são chegados ao parto e não há força para dar à luz. Eu acho que está lá em Ezequiel, alguma coisa assim. Graças a Deus, que mesmo em meio a toda essa pandemia, agora nós estamos começando a retomar, tanto é que se o povo de manhã estivesse aqui, nós teríamos dificuldade, não poderíamos realizar esse culto, porque não caberia. Então o povo está retornando e pessoas novas estão vindo, e gente se batizando. Eu achei que ia batizar muito pouco, mas vai batizar um grupo bom. Nós já batizamos 50 no começo do ano, né? Quase 50 pessoas. Então venha, porque vai ser uma noite de muita alegria, porque é uma alegria ver filhos nascendo. Irmãos, o batismo, ele marca o início de uma nova vida para as pessoas. É muito interessante, porque uma vez eu conversei com o irmão, doutor Acrede, que ele dizia para mim, falei para ele assim: qual a data do seu nascimento? Ele dizia assim: eu tenho 2 datas de nascimento. Aí ele falou a data do nascimento, ele veio ao mundo mesmo, e aí falou a outra. Eu disse: mas que data que é essa? Ele falou assim: quando eu desci as águas do batismo. Interessante, né, irmão? Por quê? Porque tem pessoas que entendem que a vida mesmo começou para ele quando ele começou uma nova vida. Porque a sua vida anterior era uma vida muito errada. E ele não considerava a vida, o casamento errado, tudo errado, uma bagunça geral na vida dessa pessoa. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Eu quero fazer um pequeno estudo bíblico aqui com os irmãos hoje sobre esse assunto. Vamos para Colossenses. O primeiro texto que nós vamos acompanhar está no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Vamos ler juntos os versos. Colossenses 2, 11 e 12. Olha que palavra interessante. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido, olha a expressão aqui, sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Queridos, no Antigo Testamento havia um selo de fé, e esse selo de fé era a circuncisão. Quando nós estivemos lá em Israel, o judeu que estava cuidando da gente, judeu mesmo, perdão, desse judeu que ele crê em Moisés, nas leis, na Torá, mas ele não tinha Jesus assim como o Messias, né? Respeitava Jesus como profeta, enfim, toda aquela história. Que o dia tem um grupo que vai conosco para Israel agora em fevereiro, vai acompanhar isso aí. É muito interessante. Mas esse judeu, ele é um senhor já, e ele estava numa alegria, Nasser, porque ele ia circuncidar o neto naquela noite. Então ele estava servindo a gente lá, levando nos lugares, nos pontos que nós íamos para aprender sobre a Bíblia e ver os textos, e ele estava numa alegria enorme. Então, isso para o judeu é um selo de fé. No Antigo Testamento, o selo da fé estava ligado à circuncisão. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, o selo da nossa fé está ligado ao batismo. O batismo, ele é mencionado como arrependimento do coração. Eu não sei se vai dar tempo de ler todos os textos, porque eu preparei um estudo para isso, mas lá em Atos, pega Atos capítulo 13, verso 24. Atos 13, 24. Olha o que diz. Já está lá, eu vou ler por lá.
havendo João primeiro pregado a todo Israel, antes da manifestação dele, o que João pregava, irmão? Batismo de arrependimento. Então, na realidade, antes do batismo nas águas, o que precisa haver é um batismo de coração. É um batismo de arrependimento. Por isso que nós não batizamos criança. Aliás, você já sabe disso, mas é bom lembrar. Você não encontra na Bíblia batismo de criança. Você pode procurar, que não existe. Jesus, quando foi batizado, já era adulto. Porque o batismo está ligado ao arrependimento. E o que uma criança tem para se arrepender? Embora Jesus também não tinha, né? Jesus se batizou para cumprir as Escrituras. Mas não existe batismo de criança, porque quando eu vou para o batismo, eu vou porque eu me arrependi dos meus pecados e quero começar uma nova vida, uma vida diferente. Aí nós temos o batismo de Jesus, Mateus 3,13. Pastor Paulo leu agora há pouco, próximo disso aqui. Em Mateus 3,13, nós temos o batismo de Jesus, ele vai colocar para a gente lá, diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Aí vem a pergunta: pastor, se Jesus não tinha pecado, para que se batizar? É verdade. O único homem que passou por essa terra e não pecou foi Jesus. Mesmo assim, foi tentado, sofreu tentações, provações, mas ele não pecou. Mas Jesus se batizou para cumprir os mandamentos, para deixar o exemplo da importância desse ato de fé. Eu estava num cartório, eu estou sempre em alguns cartórios aí, fazendo casamento também, trazendo uma bênção, né, especialmente nessa época de pandemia, fui muito em cartório, porque o pessoal não estava fazendo festa, nem casando na igreja, só no cartório. E eu li num desses cartórios, eu li assim: o registro faz o cidadão, o batismo faz o cristão. Eu achei legal, né? Achei bonito isso, porque que verdade expressa ali naquele cartório de registro. O registro faz o cidadão, o batismo faz o cristão. Então, essa é uma grande verdade, que o batismo ele é algo, alguém diz assim: eu decidi me batizar, eu escolhi me batizar. Nós não decidimos, irmãos, nós não escolhemos, nós obedecemos. Batismo e Santa Ceia são ordenanças. Não são ordenanças. Não é questão de escolha. Eu não tenho escolha quanto a isso. O que eu posso escolher é obedecer ou não. Mas não é escolha, porque é ordenança. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Certamente que você já promoveu muitas festas. Festa de 15 anos para o seu filho, sua filha. Festas de churrasco com amigos, festas de confraternização. Mas eu queria deixar uma pergunta para a gente, ainda mais que estamos caminhando para o final do ano. Qual é a última festa que você promoveu no céu? Porque a Bíblia diz que o céu faz festa quando um pecador se arrepende, quando ele se decide. Domingo que vem, vocês vão estar aí, vocês às vezes não sabem, né? Vocês ficam olhando, porque eu não estou com o microfone aqui, eu estou molhado também, batizando as pessoas, mas a pessoa que está aqui, eu digo para ela assim: você confessa Jesus como Senhor e Salvador? Aí ela diz: sim, eu confesso. Você promete fidelidade a Ele enquanto você viver e tal, tal? Sim, eu prometo. Aí eu digo para ela assim: então, de acordo com a sua declaração de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é uma festa. Isso aqui é um nascimento. A igreja tem que aplaudir mesmo, tem que adorar a Deus, tem que glorificar. Né, às vezes os jovens trazem bexiga, tem os irmãos que falam que até fica exagerado, mas eu não acho, não. Trazem corneta aí, fazem um barulhão com aqueles meninos que se batizam. Por quê? Porque aquele menino podia estar nas drogas. Aquela menina podia estar na prostituição, podia estar nas drogas também. Mas não, está mudando de vida. Está nascendo para um novo momento na vida dela, é muito especial. E se nós fazemos festa, a Bíblia diz que os anjos... Pega aí Lucas 15:10.
Ali fala do filho pródigo. Quando alguém se arrepende e volta. Mas ali fala de festa, olha lá. Eu vos afirmo de igual modo que há júbilo. A expressão da minha versão é júbilo. Mas na Bíblia de alguém está escrito a grande festa diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Irmãos, alguém disse assim, pastor, batismo salva? Não salva. Lógico que não. Nós não temos a pretensão de chegar para uma pessoa e dizer, você é salvo porque você é batizado. Você não é porque você não é batizado. Primeiro que a gente não faz isso mesmo, né? Não temos esse poder, essa pretensão e nem devemos. Porém, quem é salvo se batiza. Quem é salvo sente a necessidade dessa responsabilidade, desse compromisso de se batizar. Eu quero também compartilhar com a igreja aqui algumas características para se batizar. Pastor, eu quero me batizar. Eu ainda não dei o nome, mas vou dar o nome hoje para o Azaf, ou vai ligar na secretaria durante a semana e quero me batizar domingo que vem. O que eu preciso para me batizar? Primeira coisa é crer. Irmãos, nós não somos salvos por sermos da igreja quadrangular, ou de qualquer denominação, ou de qualquer pastor. Nós somos salvos porque cremos em Jesus. A salvação não está na igreja, a salvação está em Jesus Cristo. Então, pega Marcos, aliás, vocês já leram comigo, né? Mas põe aí de novo, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o primeiro princípio, primeira característica, aliás, é crer. Quem crer e for batizado será salvo. O que mais eu preciso fazer? Precisa se arrepender. Precisa haver um arrependimento, como eu disse no início aqui, um batismo de coração, um arrependimento genuíno. Atos 2:38. Lá em casa, pega como tarefa, porque eu não quero estourar horário, quero fazer o culto em 1 hora, como nós estamos fazendo. Domingo que vem, acho que vai passar um pouquinho por causa do batismo, mas hoje eu quero terminar no horário. Lá em casa, pega esse texto, e você vai ver que Pedro dá um sermão muito lindo. E depois desse sermão, pessoas se arrependem e querem se batizar. Inclusive, batizou quase 3.000 pessoas nesse batismo. Aí perguntaram para Pedro, o que a gente tem que fazer para ser salvo, para receber o Evangelho? Pedro disse assim, arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para ser batizado eu preciso crer, eu preciso me arrepender e tem mais, eu preciso ser ensinado. Porque, irmãos, esse é o grande problema, a diferença de crentes que permanecem e que não permanecem. Tem muita gente que não é ensinada na palavra. Ela se batiza. Aí no primeiro problema que ela enfrenta, ela diz, não adiantou nada, fui na igreja, não adiantou nada. Porque ela não está ensinada. Vamos pegar Mateus 28. Vamos olhar juntos os versos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Olha o que diz esse texto. Ide, portanto, eu falei hoje de manhã sobre isso. Você já reparou que a gente fala assim, as pessoas falam assim, doutora, quantos membros tem na sua igreja, né? Nós temos aqui umas 1.000 pessoas que passam aqui, considerando todos os cultos. Aí a turma fala assim, então tem 1.000 membros. Não. Nós não deveríamos pensar em membros. Nós deveríamos pensar em discípulos. Nós não deveríamos nunca ficar pensando em fazer membros, mas fazer seguidores de Jesus. Discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Olha aí a orientação. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sábado que vem, 5 horas da tarde, nós vamos reunir quem vai se batizar e nós vamos fazer um simuladão aqui. Pelo menos 6 matérias bíblicas. Vamos estudar teologia aqui, palavra de Deus. Eu, o pastor Paulo e o pastor Azaf, que é o pastor dos jovens, nós vamos ministrar aqui 6 palestras, curtas, de meia hora cada uma,
1h30, 3 palestras, nós vamos tomar um cafezinho, uma água, banheiro e tal, e vamos voltar para cá e vamos até às 8 da noite, no sábado. 8 da noite encerra, 8h15, nós vamos jantar. A igreja vai oferecer um jantar para quem vai se batizar e também para aqueles que estão acompanhando quem vai se batizar. Então nós vamos fazer isso com muita alegria, momento de comunhão. Por quê? Porque a Bíblia diz que não basta batizar, tem que ensinar. Irmão, irmã, se você está acompanhando alguém que vai se batizar agora domingo, ou que ainda não se batizou, vai se batizar no futuro, ajude, ensine essa pessoa. Queridos, nós gastamos tempo com academia, toda semana. E as pessoas ficam tão felizes, dizendo, estou indo na academia 2, 3 vezes por semana. Gasta tempo assistindo futebol. Aliás, uma das coisas boas de não falar hoje é futebol. Estou chateado com o futebol hoje. Fica 2 horas assistindo futebol. Tem tempo para ir no shopping. Que tal uma vez na semana, separar meia hora, 40 minutos e ensinar alguém? Eu vou gastar tempo discipulando uma pessoa. Irmão, isso não tem dinheiro que pague. Escute isso. O metalúrgico que faz o carro, e ele tem a alegria de dizer, está vendo aquele carro lindo lá? Eu fiz. O construtor que constrói lindas empresas e casas e prédios como esse, diz, olha, esse prédio lindo fui eu que fiz. Mas um dia tudo fica aqui. Mas a alma que você ganhar vai com você para a eternidade. E lá na eternidade você vai dizer, fulano está aqui, porque um dia eu gastei tempo com essa pessoa. Eu discipulei essa pessoa. E, para continuar aqui, a gente não estourar horário, a Bíblia mostra que batismo é crer, se arrepender, ser ensinado, e o batismo é por imersão, não aspersão. Ou seja, nós não jogamos água na cabeça das pessoas, nós mergulhamos a pessoa na água. Vamos ver essa base bíblica? Vamos lá, Romanos 6. Romanos. Aliás, irmãos, a palavra batismo é do grego, baptizo, que quer dizer mergulho, imersão, submergir. Pega o original do grego lá, uma hora que você puder estudar sobre isso. Romanos 6, versos 3 e 4. Olha que interessante. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados o quê, irmão? Na sua morte. Irmão, se morreu, tem que enterrar o corpo inteiro. Você já imaginou chegar lá no cemitério só a cabeça para fora, para dentro, o resto do corpo para fora? Não, quando se morre, sepulta-se o corpo todo. Verso 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Eu fiz um cursinho há muitos anos atrás, de discípulo, e era um pastor da Argentina, Juan Carlos Ortiz. E ele dizia assim, que lá na igreja dele, na Argentina, quando ele ia batizar, ele usava o termo bíblico da morte. Então, diz que a hora que ele ia mergulhar a pessoa, ele dizia assim, eu te mato. Eu não vou fazer isso, irmão. Imagina se domingo que vem eu pegar uma pessoa, já pensou, doutora, colocar ela aqui, a pessoa não volta mais na igreja, o pastor vai segurar eu lá embaixo da água. Lá. Não vai Mas o pastor Juan Carlos fazia isso porque ele entendia. O termo bíblico é, escute isso, você que está batizando. Você está morrendo para a vida antiga, nascendo para uma nova vida. Um senhor estava lá na fila do banco. E aí, alguém o encontrou lá. Era amigo dele, de muitos anos. Amigo de balada, de mulherada, de bebida. Quando viu ele na fila do banco, falou para ele, rapaz, que alegria, quantos anos. Pois é, que bom te ver também. O irmão agora transformado, convertido, batizado, transformado por Jesus. Um amigo antigo falou para ele assim, rapaz, que bom te ver. Vamos matar a saudade daquela época.
Ó, esse final de semana dá para a gente sair junto aí, curtir e tal. Aí o irmão falou para ele assim, meu amigo, eu sinto muito, mas não faço mais isso. Então, não quero te chatear não, mas eu sou um novo convertido, eu me batizei, estou em Jesus Cristo, estou no Evangelho e a minha vida agora é nova. O rapaz começou a gargalhar, irmãos, no banco. Dá risada dele, falar, que isso, velho? Você engana o pastor lá. Você engana os irmãos da igreja, mas a mim, eu conheço, você nunca prestou. Você não valia nada, rapaz, você que me levava para a mulher. Esse irmão ficou tão chateado. O irmão olhou para ele como um homem transformado e disse, eu moro agora na rua tal, número tal, vou para o meu trabalho e para a igreja. Vai, me siga. Você vai ver a vida que eu vivo hoje. E você vai entender que é possível alguém mudar de vida. Tem gente que não acredita na vida nova, mas Jesus disse que é possível uma nova vida. Meu pai era um baita do negão, eu sou filho adotivo. Nunca tive trauma, nunca tive problema nenhum com adoção. Meu pai era um negão de olhos verdes. Antes da conversão, não podia olhar torto para meu pai. Meu pai pegava, a mania do meu pai, eu sempre conto, era pegar a garrafa de cerveja, bater no balcão e ir com aquele negócio assim, para cima da pessoa. Era a fama do meu pai. Quando falavam no Eloy, diziam, cuidado com ele, que ele vem para cima. Se você olhar torto para ele, ele vem para cima de você. Era isso. Não lembro uma vez que nós estávamos em casa, entrou uma pessoa no quintal de casa lá e foi sangue para todo lado. Eu era criança, mas são histórias. E um dia meu pai, lá na Vila Regina, né? Lá onde está a igreja do pastor Nilton. Eu moro daquele lado lá. Meu pai, tem até hoje, minhas tias moram ali. Eu cuido de umas tias minhas ali. Não tinha aquelas casas. Ele estava ali na rua Oscar Alves. Ele estava em frente, você não aguentava mais a vida que levava, minha mãe doente. Meu pai olhou para aquele terreno sendo construído lá, e ele falou, está com cara de ser crente. Eles diziam assim, né? Aquele tempo, né? Está com cara de crente aqui lá. E minha mãe doente. Meu pai fazia umas macumbas, meu pai era um macumbeirão, sabe? Acendia umas velas assim, uns negócios. Minha mãe melhorava. Meu pai ia trabalhar, ela caía doente de novo. E ele voltava, e aquilo foi cansando a vida dele. Ele olhou, aí ele entrou para dentro, se ela estava deitada, o nome da minha mãe era Santina. Ele chamava ela de Santa. Ele falou assim, Santa, tem uns crentes lá. Era o pastor Ciro, fazendo aquela igreja. O pé de bode dele, faz tempo isso. Ele pegou e saiu na porta e falou assim, se for de crente, eu vou virar crente. Eles diziam assim, né? Ih, virou crente agora. Meu pai virou crente. E o Eloy que ia para cima dos homens. Depois virou quase uma moça, né? De bondade. Podia fazer o que quisesse com ele. Porque se tornou um homem transformado. E eu sou fruto, sou pastor hoje. É possível mudar de vida. E começa muitas vezes pelo batismo. Queridos, vamos ler e aí a gente vai orar e encerrar. Vamos ler Mateus 3,13 de novo? Só que agora nós vamos ler vários textos. O primeiro deles. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Verso 14. João, porém, o dissuadia, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Verso 15. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça, toda a justiça. Então ele o admitiu, verso 16. Irmãos, olha para esse texto. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Verso 17. E uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma outra versão diz, em quem eu tenho prazer. Preste atenção, eu estou encerrando. O batismo de Jesus, Tom, Cláudia, revelou Jesus ao mundo.
Aleluia. Domingo que vem, venham para cá. Traga alguém. Porque a hora que a pessoa descer aqui e sair toda molhada dessa água, ela vai estar se revelando ao Evangelho e ao reino de Deus. Glória a Deus.